Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para você que está assistindo esta aula gravada, preparem-se, será fantástica. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e vamos trabalhar um tema maravilhoso. Aprenda a estruturar o seu artigo científico. Muito bem. Eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que estão aí nos livros. O verdadeiro caminho das pedras eu vou ensinar aqui para vocês. Se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante aprender a estruturar o seu artigo científico para que você tenha agilidade, eficiência, e isso irá fazer com que você tenha uma produção científica de alta qualidade e de excelência. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cole em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. E como sempre, eu trago aqui uma grande oportunidade de você poder desvendar alguns dos seus grandes bloqueios. E um deles é aprender a estruturar o seu artigo científico. E quando você aprende a estruturar, você para de uma vez por todas com essa enrolação, essa historinha, esse quais que você conta para si mesmo. Como a Dudinha já disse, vamos lá, pegue caderno e caneta, até porque é uma aula. Para anotar tudo direitinho e acabar de uma vez por todas com esse mito. Vamos descobrir juntos a estruturar o seu artigo científico de uma forma eficaz para que você possa ter condições de escrever o seu artigo científico, pois dessa forma, você consegue estruturar e começar a escrever de verdade. Vamos lá. Bom, como eu estou trazendo a forma de vocês poderem estruturar um artigo científico, antes de mais nada, muitos alunos, e agradeço imensamente, tem me enviado directs perguntando, profa, é mais pedido artigo científico nas faculdades? Como que é? Pede o artigo científico, pede TCC, pede o quê? Gente, um artigo científico, ele pode ser solicitado na universidade, na faculdade, em dois grandes períodos, dois momentos bem distintos, não é isso? Primeiro, como um TCC. O TCC, para os acadêmicos, eles vão ali, nesse momento, demonstrar as pesquisas que eles fizeram e que podem também já ter sido publicadas em revistas, em artigos científicos, em revistas científicas e até mesmo periódicos e livros. E vários outros canais. Hoje, as publicações online, né, na internet são muito mais rápidas e a disseminação científica ficou muito mais fácil. E no último caso, que não é o TCC, e sim o artigo, ele é mais comum. Por quê? Porque os alunos, eles estão interessados nesse momento em ter artigos científicos publicados. E muitas vezes eles querem fazer isso, mas não sabem por onde seguir. Qual caminho eu quero traçar e percorrer? Mas eu preciso fazer. O que eu faço agora?
muitas vezes os alunos procuram professores que os orientem como escrever um artigo científico, como vai fazer uma publicação, que estabeleça ali um contato mais de perto entre o aluno, o professor, e que muitas vezes os professores têm um conhecimento maior, obviamente, para envios dos seus artigos científicos para as revistas acadêmicas, tá, gente? Então, eu sempre digo, estejam sempre muito próximo dos seus queridos professores, porque muitas vezes eles vão encurtar o seu caminho, vão ensinar o caminho das pedras, e eu vou ensinar aqui para vocês, ok? Então, quando eu falo isso, é importante analisarmos essas questões. Então, eu quero que você observe o que você quer. Eu quero sim, professora, fazer um artigo científico. Esse artigo científico é importante. Por quê? Porque você quer fazer uma publicação desse artigo, você quer, na realidade, utilizar este artigo, esta pesquisa no seu TCC, você quer utilizar essa sua pesquisa num material que você vai fazer uma apresentação de um projeto para adentrar num mestrado, num doutorado, que é um projeto de pesquisa que você irá desenvolver. Então, pense realmente aquilo que você quer fazer. E a partir desse momento, você consegue traçar estratégias que ficará muito mais fácil. Então, quando você já tem essa noção desses dois momentos que a academia vai exigir, a universidade em si, seja no TCC, ou seja, ali o seu artigo científico, porque você faz parte de pesquisa, de iniciação científica, e que você quer ter produção. Eu quero fazer uma live aqui só para tratar em relação a qualis de revistas científicas, para que vocês enviem artigos para esse tipo de revista. Mas isso será num outro momento. Hoje eu quero trabalhar essa estrutura, tá, gente? Que é importante. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa analisar aqui, por exemplo, a pós-graduação, ela vai exigir isso, gente, tanto a pós-graduação quanto o MBA, tá? O MBA, que também é uma pós-graduação em si, vai exigir monografia, ok? Então, pós-graduação, lato sensu e MBA também exigirão monografia. E a gente não pode deixar de falar aqui que quando o aluno ele está interessado nestas publicações, ele vai sim fazer toda essa pesquisa, esse levantamento de dados, essas coletas, para poder começar ali a se organizar e a escrever. Então, independentemente de artigo científico, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutoramento, não importa. Tudo aqui é extremamente importante para que sejam reorganizados e publicados ali como artigo científico. Pode, profa? Claro que pode, queridos. Oi, Dudinha, ou seja, aprende, fi, que a conta chega para pagar. Isso mesmo. E a conta, ela é cobrada muito alta. Eu digo sempre a preço de ouro. Por quê? Porque muitas vezes estamos ali, ó, dormindo em berço esplêndido. Gente, quem dorme em berço esplêndido, em determinado momento, o tempo chega. O tempo chega batendo na porta, falando assim, e aí, esse é o momento de você apresentar o seu artigo científico. Esse é o momento de você apresentar o seu TCC. Esse é o momento de apresentar sua dissertação, sua monografia. E aí, como é que você vai fazer? Então, não tem por onde correr. A questão é organização. E para que você possa realmente se organizar,
você tem que trazer a sua vida estruturada. Aí, Dudinha, é no débito, tem parcelamento? Não, já era. Tem uma amiga que diz assim, a vergonha eu passo no débito ou no crédito, não é isso? É, minha filha, vai passar parcelada essa vergonha. Não dá para passar, não. Então, vamos lá. Sempre é importante também analisarmos que é comum a escolha da sua pesquisa para elaboração de um artigo científico, visto que qual é o gênero que eu vou utilizar aqui, o gênero textual. No artigo científico, ele não pode ser muito extenso, eu já venho falando isso a vocês. Então, é de grande valia nesse momento para a divulgação de artigos científicos e de pesquisa, e é muito interessante para o pesquisador. O pesquisador, ele precisa ter prestígio, reconhecimento. E para que tenha prestígio e reconhecimento, ele precisa ter publicação. Ele precisa ter pesquisa. É pesquisando que a gente aparece. Não é deitado lá no berço esplêndido que vai aparecer. E não é fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque ali vai o nosso nome. Lá, na sua pesquisa, vai o seu nome. Então, precisa ser uma pesquisa muito bem feita. E é claro, gente, além de ser muito aproveitável, tudo aquilo que a gente publica lá no Lattes, o currículo Lattes, que é o currículo dos acadêmicos, dos pesquisadores, é importante frisar isso. Lá na plataforma do CNPq, vou gravar uma live aqui, falando ali um pouco como que a gente monta o Lattes, que é extremamente importante. Mas vamos lá, então, como fazer um artigo científico? Olha só. Antes de tudo, é essencial que você tenha familiaridade com o assunto. Ninguém vai escrever sobre algo do qual não conhece, não tem conhecimento, não tem familiaridade, não gosta do tema. Então, você precisa conhecer o tema. Isso é primordial. Você deve ter todas as dimensões ali do objeto de estudo muito bem assimilados ali na sua cabecinha, entendendo como um todo ali, cada uma das partes que você vai pesquisar e qual será a forma que você vai colocar no seu artigo. Assim, você deve ser capaz, obviamente, de expressar com clareza o seu pensamento. E para isso, queridos, é primordial que as suas ideias elas sejam precisas e a sua redação científica saia objetiva e clara. Por quê? Porque essa comunicação com o leitor não pode existir um ruído. A gente chama de barulho, de ruído. Por quê? Porque senão o leitor não vai ter interesse algum em ler o seu artigo científico. Por quê? Ai, tá tão bagunçado, eu não consigo compreender um rolo só o que essa pessoa escreve. Não, não vou ler, vou procurar um outro mais fácil. Então, olha só, o objetivo fundamental do artigo é divulgar o resultado das suas investigações, dos estudos realizados numa determinada área. Seja no direito civil, penal, trabalhista, tributário, não importa. Seja na administração, no marketing, no turismo, não importa qual seja a sua área. O importante é que você foque no objetivo fundamental. Ele deve ser um texto ali, gente, sucinto e relativamente breve, que informe ali o leitor sobre a dúvida investigada, porque você vai investigar alguma coisa que te trouxe uma dúvida. O referencial teórico utilizado ali, a metodologia empregada, os resultados alcançados e as principais dificuldades que você encontrou durante o processo de investigação, ou até mesmo na última análise dos dados ali em questão que você procurou. A estrutura geral do artigo científico vai vir o texto, o nome do autor,
a epígrafe, que é facultativa, o resumo e o abstract, que tem revistas que vão exigir isso, palavras-chave, conteúdo, introdução, desenvolvimento textual e, é claro, a conclusão. E referências. As referências bibliográficas, ok? Então, olha só, vamos lá. Primeira parte. Quando eu falo do título, deve conter ali os conceitos-chave. Por exemplo, eu separei aqui um livro do qual eu tenho um artigo científico publicado aqui, juntamente com o meu amigo Antônio Jonas. E aí, quando eu abro aqui o livro, o meu artigo vem o nome do artigo, o título, O Direito Fundamental de Estar Livre da Fome. O nome do livro, não é isso? O Pacto São José da Costa Rica, uma análise sobre a efetividade dos direitos humanos no Brasil. Olha, você quer? Muito bem! Então, quando eu falo do título, o título do meu artigo, ele tem tudo a ver com o Pacto São José da Costa Rica. Por quê? Porque aqui está trabalhando uma análise sobre a efetividade dos direitos humanos no Brasil. Existe realmente esta efetividade? Como é que ela é feita? E aqui, eu e o professor Antônio Jonas trabalhamos o direito fundamental de estar livre da fome. Então, quando eu falo isso, nós precisamos observar, deixa eu marcar aqui de novo, que nesse momento o título é aqui, desta forma. E depois, logo abaixo, vem os nomes dos autores, gente. Deve vir indicado do centro para a direita da margem. E quando eu utilizo isso, se for um autor, beleza, sem problema algum. Mas se eu tenho mais de um autor, eu fiz questão de pegar esse, porque está eu e o professor Antônio Jonas. Então, como que vai vir, profa? Gente, o nome dos autores, vocês conseguem ler, deverão vir em ordem alfabética. Então, é Antônio Jonas Dias Filho. O A vem antes do S. Embaixo, Silvia Andréia Vasconcelos. E aí, gente, precisa vir primeiro a maior titulação. Qual é? Doutora, a professora é doutora. Ah, doutora em Direito. Ah, beleza lá. Doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Beleza. E o professor Antônio Jonas? Doutor em Ciências Sociais também pela PUC São Paulo. E aí depois, se você quiser colocar mestre e outras coisas, outros títulos, pode pôr, não tem problema algum. E isso é importante, por quê? Porque se você tem titulações diferentes, a titulação maior vem primeiro. Então, da titulação maior para a titulação menor. E, claro, demais dados sobre a titulação devem também ser colocados na nota de rodapé. Mas, por exemplo, neste livro aqui, nós trouxemos aqui no início. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Ó. Aí vem aqui uma página sobre os autores. E aqui o meu, as referências, as coisas que a profa já atuou aqui. Então, é importante a gente observar que precisa vir esses dados na estrutura de um artigo científico, ok? E não é por acaso, é exigência. Então, pode ser que coloque na nota de rodapé ali, ou da forma que foi feita ali no início do livro, sem problemas, tá? Uma epígrafe. A epígrafe é um elemento opcional e é um pensamento referente ao conteúdo central trabalhado dentro do artigo científico. Mas eu quero deixar claro que é
opcional. A epígrafe não é obrigatória, ok? Então, pode pôr como não. E o resumo, profa? Olha, no resumo, deve ter ali um texto breve, onde traz os objetivos do artigo, a metodologia e os resultados alcançados que devem ser expostos ali no texto. Ok? Oi, Mairinha, lindona. Ai, gente, deixa eu falar. Olha, a Mairinha está no Instagram, porque outro dia eu estava lendo as coisas do YouTube, do Facebook, e o povo do Instagram depois me mandando direct, brigando comigo. Profa, quando estiver lendo alguma coisa de outra plataforma, fala qual é a plataforma, tá? Então, aqui a doutora Amanda está no Instagram. Ah, maravilhosa. Obrigada, lindona. Mairinha no Instagram. Profa linda, olha, tem uma reclamação. Iniciou minhas aulas e não tenho nenhuma professora Silvia. Quero te roubar. Ah, linda, maravilhosa. Obrigada, amor. Então, olha só. O resumo, perdão. O resumo, ele vai conter ali, então, aquele breve texto, ok? E tem que trazer os objetivos ali, o objetivo do artigo, qual é a metodologia que você está utilizando, os resultados que você alcançou dentro das suas pesquisas ali. Gente, palavras-chave. Chave, não é no plural, ok? Então, são características do tema ali que vai servir para quê, profa? Para indexar o seu artigo. Quando uma pessoa for fazer uma pesquisa daquele tema que você trabalhou, que você estudou, que você publicou, só tem condições das pessoas encontrarem se você coloca palavras-chave relacionadas com o seu artigo científico. Então, olha só, regras da BNT. No mínimo 3 palavras-chave, no máximo 5 palavras-chave. Pensem sempre nisso. Quais são as palavras principais que eu vou usar bastante no meu texto e alguém que queira pesquisar o meu texto, queira ler o meu texto e possa encontrá-lo, como que ele vai encontrar de uma forma mais fácil? Pronto, você achou quais são as palavras-chave que você vai utilizar. Beleza? Desta forma. E depois? Depois é o corpo do artigo, né, gente? Se está falando que é um artigo científico, nós já trabalhamos ali a uma parte da estrutura, a gente vai trabalhar a outra parte da estrutura, beleza? Então, olha só, o artigo científico, ele precisa trazer ali a introdução. Então, passou o resumo, o abstract. Antes que eu me esqueça, não é isso? O abstract em si, muitas vezes os alunos falam, profa, precisa de abstract, não precisa de abstract ali para fazer do meu artigo científico? Gente, tudo depende da revista que vai ser publicada. Tem revista que pede, tem revista que não pede abstract, ok? Então, tem que ver aquilo que está sendo pedido na revista que você vai publicar o seu artigo científico. A introdução, ela precisa trazer ali aquele objetivo que vai situar ali o leitor no tema que você está pesquisando, que você quer mostrar ali. Então aqui, nesta introdução, o que eu preciso trazer? Eu preciso oferecer uma visão global do meu estudo, uma visão geral, ok? Além disso, deve esclarecer nesse momento aqui as delimitações que você irá trabalhar. Por quê? Quando eu falei na live da semana passada de delimitar ali o tema do seu artigo científico, também ali na introdução você faz esse corte epistemológico. Por quê? Para você não trabalhar tanta coisa. Por exemplo, aqui esse livro, Trabalhando sobre o Pacto São José da Costa Rica, uma análise sobre a efetividade dos direitos humanos no Brasil. Amores, se fosse para falar de tudo, ficaria muito amplo. Então, vamos fechar? Vamos, direito fundamental de estar livre da fome. O que vai conter no meu artigo aqui? Aqui
eu começo a introdução do artigo, eu e o professor Antônio Jonas, falando dos nossos objetivos e quais são as nossas justificativas e levantamentos de dados do número de pessoas que passam fome no mundo inteiro. E também no Brasil. Por quê? Porque nós estamos falando da efetividade no Brasil, ok? Então, o objeto de estudo, a gente pode falar o número do mundo e fecha e vem para o Brasil. Por quê? Porque eu estou delimitando. Então, é extremamente importante apontar aqui as questões da pesquisa para as quais o autor vai buscar resposta. Ah, então eu preciso delimitar isso? Claro, gente. Também deve destacar aqui qual é a metodologia que foi utilizada. Eu vou fazer uma aula só de metodologia. Uma boa introdução, ela responde às perguntas: o quê? Que é o problema do estudo. Para quê? Que vai ser aqui os objetivos do estudo. E como? A metodologia utilizada. Se você responde estas 3 questões já na tua introdução, pronto, ficou tudo mais fácil, tudo simples. E aqui dentro do desenvolvimento, você vai mostrar aqui, fazer a demonstração do resultado da sua pesquisa. Aqui deve ser feita uma visão, né, uma revisão geral da tua literatura e expor como ela foi ali aproveitada pelo leitor. Ah, então eu levantei X dados, vou colocar aqui. Deve ser feita essa exposição. E as discussões teóricas, obviamente, utilizadas para fazer com que o leitor entenda e fique muito claro qual é o problema da pesquisa, qual era o problema que você estava pesquisando. Isso que é interessante. É necessário analisar aqui as informações publicadas sobre o tema que você levantou. Ah, então eu pesquisei tudo e um pouco mais. Então, por isso é importante fazer esse corte epistemológico para você ir ali, ó, na jugular, naquilo que realmente precisa ser demonstrado teoricamente, para que o leitor não sinta nenhuma dúvida nesse sentido. É importante também expor aqui os argumentos de forma explicativa e, é claro, demonstrativa, mediante sempre, gente, as proposições desenvolvidas da pesquisa, onde você, autor, vai demonstrar ter o conhecimento daquela literatura básica que você estudou, tá? Isso é extremamente importante. E caminhando para a conclusão da estrutura do seu artigo científico, ela deve fechar o trabalho. E, gente, eu sempre digo, fechar o trabalho sempre com chave de ouro, respondendo às hipóteses que foram levantadas lá atrás. A conclusão, ela deve fechar o trabalho, com aquela chavinha de ouro que eu brinco aqui. Por quê? Porque na conclusão, eu respondo as hipóteses que foram levantadas lá atrás. Lá na introdução, eu levantei várias hipóteses. Na minha conclusão, eu fecho, né, gente? Lembre-se sempre de ater os objetivos enunciados lá atrás, lá na introdução, pois este momento não deve conter dados novos no teu trabalho. Por que eu não vou pôr nada novo, profa? Porque você está concluindo. E conclusão é ali, ó, tchau, obrigado. É o fecho. Não tem que colocar mais nada novo. E, para finalizar, as referências bibliográficas. Gente, as referências bibliográficas, eu faço aqui uma listagem de tudo que eu utilizei para escrever o artigo científico. E sempre as publicações aqui utilizadas devem ter sido mencionadas no texto do trabalho. Ah, e se não for, profa?
Se eu só consultei, aí não entra como referências bibliográficas. Referências bibliográficas é aquilo que eu consultei e apontei. Aí fica mais fácil, ok? Fica mais claro. E não se esqueçam que na hora que você for colocar as referências bibliográficas, você precisa obedecer claramente as normas da BNT. 6023/2000. Não tem por onde fugir, ok? Oi, Antônio Rodrigues. O Antônio Rodrigues está no YouTube. Uma pergunta, profa. Na conclusão, eu retomo aspectos do desenvolvimento. Antônio, você pode até retomar se você tem alguma pontuação específica naquele tópico para dizer que chegou ali na conclusão X. Aí você pode retomar aquilo que você utilizou lá na introdução durante o desenvolvimento do seu artigo científico. Pontuando especificamente. Pode. O que eu não posso, profa, eu não posso trazer dados novos. Por quê? Porque o momento de coletar os dados foi lá atrás, tá? Aqui, você já partiu para a reta do gol. Você não volta mais. Beleza? Entendeu, meu lindo? Qualquer dúvida, me mande directs. Não só o Antônio Rodrigues, mas todos aqueles que estiverem aí com dúvida. Queridos, quaisquer dúvidas, vocês podem me enviar por direct, tá? Às segundas-feiras, como eu brinco sempre, é muito corrido. Às quintas-feiras, que a nossa aula começa às 18h37, aí não tem hora para acabar, não. Pode ir até mais tarde, porque a profa não tem aula na universidade nesse dia. Eu só tenho aula num curso mais tarde, que às 8 da noite. Então, até 5 para as 8 dá para a gente tocar o barco, sem problema algum. Mas às segundas-feiras, a profa sempre encerra ali em torno de 19h20, mais tardar 19h25, porque 19h30 eu entro em aula. Beleza? Queridos, quais são as impressões, eu gostaria de saber, que você, nesse momento, ficou em relação à estrutura do seu artigo científico? Como você se sente agora para começar a estudar e escrever o seu artigo científico? Ficou mais claro? Tá com dúvida? Me manda direct. Pode mandar direct lá no meu Instagram, que eu respondo, sem problema algum. Comenta lá nos posts que a profa tem publicado, nas minhas caixinhas de perguntas. Envie essa aula para os seus colegas que estão precisando de um direcionamento. Amanhã, ao meio-dia, esta live já estará editada lá no meu canal do YouTube. Então, entra lá para assistir, ok? Queridos, eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnica, que fica muito mais fácil. E como eu sempre digo, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Levanta o traseirinho, vai e faça, tá? Gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e minha equipe do meu Instituto SAG só temos que agradecê-los cada vez mais. Oi, Antônio, acho que ainda preciso de mais informações tuas. Claro, querido! Pode mandar lá, Antônio, que eu sempre vou responder. Fique tranquilo, ok? E outros de vocês também, quem mais estiver precisando, manda lá. Qual é a sua maior dificuldade para escrever seu artigo científico, para estruturar? Profa, me ajuda! Pelo amor de Deus, como é que eu faço? Pode mandar que eu respondo. Queridões, muitíssimo obrigada. Gratidão por estarem aqui.
que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amores. Super beijo e até quinta-feira!